A preleção da noite, o tema está aqui no quadro, é como e por que se faz o Evangelho no lar. Segundo a espiritualidade superior, nós temos assim vários relatos, que o nosso planeta Terra está passando por um processo de regeneração. E por essa razão é que acontecem muitas calamidades públicas, catástrofes, porque aonde há destruição, há renovação, há transformação. Nós vemos também a medicina avançando e muito, e tudo isso para o nosso bem-estar. Temos também crianças nascendo muito mais inteligentes e algumas delas muito mais moralizadas, nos trazendo assim exemplos de bondade. E tudo isso que todos nós estamos acompanhando e vendo, fica claramente para nós, fica muito claro para nós que o nosso planeta está se regenerando, conforme a espiritualidade vem nos orientando. O planeta se regenerando, a humanidade se regenerando. E ao longo das nossas existências, porque nós já tivemos várias e várias existências, e ainda vamos ter muitas e muitas até atingir a perfeição, nós desenvolvemos muito mais a nossa inteligência do que a nossa moralidade. E nós precisamos acompanhar esse processo de regeneração, tanto intelectual quanto moral. Só que, como já desenvolvemos muito mais a nossa inteligência, então hoje nós precisamos trabalhar a nossa moralidade. Porque senão não vai ser possível, quando o nosso planeta atingir a regeneração, não vai ser possível nós permanecermos aqui. Aí o que vai acontecer? Se não acompanharmos essa regeneração, nós seremos exilados a um planeta inferior, como aconteceu com os capelinos. Inclusive, nós temos o livro Exilados de Capela, onde nesse livro tem todo um relato sobre o exílio dos capelinos. E Jesus, ele já nos disse, exatamente em suas parábolas, muitas vezes ele nos falou isso, que se nós não purificarmos o nosso coração, nós seremos lançados nas trevas, onde haverá choro ou ranger de dentes. Ou seja, nós seremos exilados para um planeta inferior, onde lá a dor, o sofrimento, a maldade vai ser muito maior do que hoje a gente vive aqui. E Jesus, sabendo disso, porque ele é o governador do planeta Terra, quando ele esteve aqui na Terra, numa reunião familiar com o apóstolo Pedro, ele implantou o primeiro culto cristão no lar, justamente para nos ajudar a fazer esse processo de regeneração, principalmente na questão da moralidade. E, segundo o Espiritismo, esse culto cristão no lar que Jesus implantou seria o Evangelho no lar. E por que é tão importante fazer o Evangelho no lar? Porque quando a gente faz o Evangelho no lar, nós elevamos o nosso padrão vibratório através da oração que nós vamos fazer, porque daí quando fizermos o Evangelho no lar, nós vamos fazer uma elevação. Depois nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser feito também da Bíblia, mas sempre no Novo Testamento, onde traz os ensinamentos de Jesus. E depois vamos fazer a reflexão dos ensinamentos de Jesus, que com certeza essa reflexão a cada Evangelho vai nos ajudar a fazer esse processo de transformação moral. E é por isso que a espiritualidade ela está apostando justamente no Evangelho no lar, para que haja esse processo de regeneração
e de evangelização da humanidade. E também através dessa prece, elevando o nosso padrão vibratório, nós atraímos durante o Evangelho a presença dos espíritos bons. E são espíritos amigos que querem o nosso bem. E eles vão estar ali presentes, fazendo toda uma limpeza do nosso lar, uma limpeza energética. E com essa limpeza energética, eles afastam e encaminham os espíritos inferiores que porventura estão ali na nossa casa e que nós atraímos com os nossos pensamentos negativos. Então, e aí desta forma, né, tendo toda essa limpeza, o afastamento desses irmãos que nos perturbam e que nos atrapalham, a gente cria no nosso lar um ambiente de paz, de harmonia, de concórdia, com o convívio com os nossos familiares. E daí como que nós vamos fazer esse evangelho no lar? Então, esse evangelho no lar, a primeira coisa que nós vamos fazer, estou um pouquinho rouca, desculpe, nós vamos marcar um dia e um horário onde todos da família possam participar. Se porventura, claro, todos aqueles que queiram participar. Mas se tiver alguém que não queira participar, não tem problema nenhum. Tá? Então, façam aqueles que queiram fazer. E as crianças também é importante participar. A duração do Evangelho é de 20 a 30 minutos, é importante não ultrapassar esse horário. Obrigada. É importante assim, que não ultrapasse esse horário, até porque a espiritualidade também tem muito trabalho a fazer. Daí nós vamos fazer uma oração, conforme eu falei anteriormente, né? Onde nós vamos nos ligar com o nosso anjo da guarda, depois com Maria de Nazaré, que ela é considerada a nossa mãe espiritual, que nos ampara. Tem muitas pessoas que acreditam muito nela, né? E ela foi a mãe de Jesus e nos deixou o exemplo, né, de bondade, de caridade, de afabilidade. E depois com Jesus, e depois nos ligarmos com Jesus, nos ligarmos com Deus, como nós fizemos aqui na nossa casa. Fazendo essa elevação, daí sempre em voz alta. Por quê? Porque, como eu falei, na nossa casa muitas vezes tem irmãos ali que nós trazemos para dentro da nossa casa porque atraímos com os nossos pensamentos negativos, e esses irmãos estão ali. Então os mentores fazem toda essa limpeza, porém eles encaminham depois que terminamos o Evangelho. Então eles participam também do nosso Evangelho. E por essa razão é que nós precisamos fazer em voz alta, porque daí eles não conseguem captar o nosso pensamento pela inferioridade deles. Então eles precisam ouvir o Evangelho. E daí, com isso, eles também serão evangelizados. Então, além através do Evangelho no lar, nós trazermos luz para o nosso lar, nós estamos praticando a caridade, porque estamos auxiliando também na evangelização desse irmão, como de cada membro familiar ali presente. Daí, depois de fazer essa elevação, aí abre-se o Evangelho, pode ser pela sequência, pode ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo ou com a Bíblia, mas desde que seja sempre com o Novo Testamento. Faz uma leitura, pode ser 1 ou 2 ou 3 itens, conforme a gente possa entender o texto ali lido. Aí, terminando a leitura, é feito os comentários.
Os comentários, nós precisamos respeitar o comentário de cada um, porque cada ser, ele tem a sua percepção espiritual. E é ali onde está o nosso grande aprendizado. Porque um vai falar sobre o tema, aquilo que ele entendeu, o outro vai falar de outra forma, o outro vai falar de outra forma. Embora muitas vezes nós não concordamos, mas nós precisamos respeitar, porque é daquela forma que ele está entendendo. E não pode ser feito críticas nem a pessoas e nem a religiões. Porque estamos ali justamente para fazer a nossa mudança interior. Então precisamos manter os nossos pensamentos elevados. Depois do comentário, daí vamos fazer as vibrações. Daí fazendo as vibrações, até nós temos um folder aqui na casa, quem quiser pode pegar esse folder, onde nós vamos vibrar pelo bem universal, pelo nosso planeta Terra, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Se porventura tem alguém da família que está doente, um amigo, um parente, vibrar por essa criatura, né? Então, aquilo que a gente sentir no coração, vibrar pelos nossos amigos, mas principalmente por aqueles que se julgam os nossos inimigos, que não gostam muito da gente, muitas vezes aqueles que a gente não gosta muito, é por esses que nós precisamos vibrar. Então, como eu falei, a duração é mais ou menos de 20 minutos. Durante o Evangelho, para quem é médium, é importante evitar que haja manifestação mediúnica, porque o objetivo do Evangelho é a nossa evangelização. Tá? Bom, acho que seria isso. Tá? Então, acho assim que a gente tem muitos relatos, principalmente nós que participamos das entrevistas, de pessoas que começaram a fazer o Evangelho no lar e que a vida delas se transformaram, tanto na vida profissional, quanto na vida, no convívio com a família, na vida material, na vida espiritual. Em todos os sentidos, o Evangelho no lar, ele transforma a pessoa. Então, é por isso que fica o convite, para que todos os que não estão fazendo, que iniciem com o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar realmente vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós. Que assim seja.